Pessoal, então, mais uma vez, boa noite. Boa noite. Boa noite. O nosso tema hoje é um tema muito precioso para cada um de nós, para a nossa catequese, né? Que é catequese e família. Então, a gente vai conversar, na verdade, bater um papo sobre esse tema, iluminados aí pelo Diretório Nacional de Catequese e pelo novo Diretório para a Catequese, e aí permeado pelas nossas experiências, pela nossa vivência, né? E o que a gente precisa pensar, precisa dar um passo a mais aí na nossa caminhada. Eu creio que vocês já conheçam, mas já iniciando aí num clima de oração, eu vou passar um videozinho do Papa, que ele fala um pouco dessa necessidade, né, da gente estar. Então, a gente já inicia aí o nosso encontro com muita alegria por nos reencontrarmos novamente, e aqui estamos nós, reunidos em nome de nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Vocês só vão me dar um sinal se o som vai sair, por favor. Não? Não, Ana. Tá, então peraí que eu vou fazer uma outra coisa aqui que vai dar certo. ¿Qué mundo queremos dejar para el futuro? Dejemos un mundo con familias. Cuidemos las familias, porque son verdaderas escuelas del mañana. Son espacios de libertad, son centros de humanidad. Y reservemos un lugar destacado en ellas para la oración personal y comunitaria. Recemos para que las familias, gracias a una vida de oración y a una vida de amor, se vuelvan cada vez más laboratorios de humanización. Alguém aí é bom de canto? Você é, Gustavo? Então, peraí. Eu não, eu arrisco.
Hã? Tô falando que eu não. Eu só arrisco, mas não sou bom, não. Confiemos ao Senhor, Ele é justo e tão bondoso. Confiemos ao Senhor, aleluia. Confiemos ao Senhor, Ele é justo e tão bondoso. Confiemos ao Senhor, aleluia. Confiemos ao Senhor, Ele é justo e tão bondoso. Confiemos ao Senhor, aleluia. O Evangelho de hoje, Mateus, capítulo 9, de 9 a 13. Creio que algumas pessoas já leram e a gente vai tornar a leitura. Proclamação do Evangelho segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao passar, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu-o. Depois, enquanto estava à mesa na casa de Mateus, vieram muitos publicanos, pecadores, e sentaram-se à mesa junto com os discípulos e Jesus. Alguns fariseus viram isso e disseram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido a pergunta, Jesus disse: Não são as pessoas com saúde que precisam de médico, mas as doentes. E depois aprender o que significa misericórdia eu quero, não sacrifícios. De fato, não é a justos que vim chamar, mas a pecadores. Palavra da salvação. Pensando aí na vocação de Mateus, nessa conversa, nesse bate-papo, a gente também pode pensar na incompreensão e nos maus juízos que às vezes a gente ainda hoje escuta, né, da pessoa de Jesus. Algumas coisas que a gente percebe, que a gente ouve, fazendo esse questionamento. E nós somos convidados a pensar também em nós. Como andam os nossos preconceitos sobre Deus, sobre Cristo e a Igreja? Talvez seja frequente a gente pensar: não concordo, não deveria ser assim. Nas nossas relações, em nossa comunidade, na nossa família, nós também já rotulamos alguém como um daqueles que não tem lugar? Nosso tema hoje é família. Será que nós rotulamos também? Será que nós também temos dificuldades e estamos
fechados para esse olhar que o próprio Papa Francisco pede para nós, para ouvirmos o que Jesus diz, né? A misericórdia, o cuidado, o acolhimento, a escuta. E juntos, como comunidade, a gente caminha. Juntos, como comunidades, a gente vai ouvindo e percebendo qual é o desejo e o apelo que Jesus faz a cada um de nós a cada dia. A gente tem aí algumas pessoas, né, que levantam às 4 da manhã e reza por nós, que nos fortalece. A gente tem aqueles que ao longo da caminhada vão sendo testemunhos. A gente tem aqueles que vão ao nosso lado, nos orientando, nos iluminando, e a gente vai conversando para aprofundar nesse anúncio, nessa pessoa de Jesus e sermos também nós esses seguidores. Então, que o Senhor nos dê esse olhar misericordioso que Ele tem. Lembremos que os santos não são é, puros, que nunca tiveram nenhum erro, né? São pecadores, mas que, na sua limitação, responderam e mergulharam na graça de Deus. E nós também somos convidados. Diante de Jesus, nós mostramos nossas fraquezas, nossos pecados. Seguramos na mão dele e sigamos, atendendo ao convite que ele faz todos os dias e renova para a gente. Segue-me. Então, nesse olhar para esse texto bíblico que nos chama a dar esse salto de acolher, de ter o olhar misericordioso, de não querer a perfeição, não querer o que seja imaculado, né? O correto, que nem Jesus buscou isso, mas ele veio, né, para, para os doentes, ele diz, né? Não são as pessoas com saúde que precisam de médico, mas os doentes. Então, que a gente consiga ser essa presença misericordiosa. Então, é com esse olhar que nós vamos começar o nosso bate-papo de hoje, e a gente se coloca nesse caminho aí, percebendo como a gente pode avançar, e as nossas comunidades também, rumo a esse acolhimento, assumindo aí esse chamado dele, vem, segue-me. Continuemos o nosso encontro. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu não sei se vocês conhecem essa música, creio que sim. Tá dando para ler a letra dela? Alguém poderia ler para nós a letra dessa música, por favor? Posso ler. Por favor. Quem cuida com carinho de outra pessoa se importa com alguém que nem conheceria. Quem abre o coração e ama de verdade se doa simplesmente por humanidade. Se coloca no lugar do outro, sente empatia. Você que vai à luta e segue sempre em frente, enfrenta os desafios que o destino traz. A vida é preciosa, todo mundo sente. Afeto e compaixão a gente sempre entende. Máximo respeito a você que faz laços de ternura e aliança. Não de ser a diferença. O impossível pode acontecer. Só amor é capaz de dar a vida e encontrar uma saída para a esperança vir de novo a cada novo amanhecer. Nós vamos
ouvir essa música que todo mundo já conhece, pensando nas famílias da nossa comunidade, pensando nos laços que nós precisamos fazer. Essa música, eu gosto muito da gente ter esse olhar, né? Buscando aí a poesia, a literatura, buscando o que pode nos inspirar. Essa música foi criada, né? Nando Reis canta, ele e a Ana Vilela, em homenagem aos profissionais da saúde. Então, a gente vai assumir aqui essa música como se fôssemos nós, indo ao encontro da família. Então, o Nando Reis liberou a música e ela, inclusive, está no YouTube. Então, a gente usa com o olhar que a gente desejar. Mas é só para poder dizer a vocês que não foi esse o objetivo dele. Esse é o nosso olhar. Cuidar, convidando a cada um de nós para fazer esse laço com as famílias. Eu não sei se vocês já ouviram na comunidade alguém dizer assim, mas a família é muito difícil, esse pessoal não vem até a gente. Trabalhar com a família é difícil demais, o povo não quer saber nada. E nós, catequistas? O que nós fazemos? Será que a gente tem oferecido um prato saboroso, como esse almoço, esse jantar que o Gustavo foi lá, que era para 10 pessoas, fizeram para 40, e que o pessoal deve ter delongado lá para comer 2, 3 pratos de tão animado que estava, né? Então, essa música hoje vai inspirar a gente a pensar como nós, catequistas, precisamos estar. Não como aquele que sabe tudo, né? E vai ensinar para a família. Não. Mas é esse que está ao lado, companheiro de caminhada. Então, a gente tem aí imenso carinho pelos profissionais de saúde, né, que cuidam com tanto carinho, com tanto zelo de pessoas que nunca viram, né, de pessoas que eles nunca nem perceberiam, e a gente ouve cada gesto, né, cada caso, cada cuidado, né? Como que as famílias são agradecidas, mesmo quando vem a morte, a pessoa diz, muito obrigada, eu sei que você fez tudo o que foi possível, né? E a gente sabe que nessa situação de pandemia tem um desgaste muito maior aí, né? Que eles estão sofrendo. Então, nós vamos pegar essa música emprestada e vamos pensar em nós catequistas. Então, agora nós vamos ficar chique, porque o Nando Reis e a Ana vai estar cantando para nós, olha que chiquérrimo. E aí, pensando como nós vamos assumir aí esse cuidado, essa ida, né, até as pessoas. Vamos lá. Tá muito alto? Quem cuida com carinho de outra pessoa se importa com alguém que nem conheceria. Quem abre o coração e ama de verdade se doa simplesmente por humanidade, se coloca no lugar do outro, sente empatia. Você que vai à luta e segue sempre em frente. Do que a gente ouviu até agora, ficou alguma palavra aí no coração dessa estrofe que ele cantou? Uma palavra, um verso? Empatia. Empatia. Luta. Luta. Cuidar com carinho. Cuidar com carinho. Se importa com alguém que nem conheceria. Se importa com alguém que nem conheceria. Enfrenta os desafios que o destino traz. A vida é preciosa, todo mundo sente. Afeto e compaixão a gente sempre entende. Máximo respeito a você que faz.
E aí? Tem alguma coisa, alguma palavra que tenha a ver com a nossa caminhada de fé, com o nosso jeito de levar a palavra, de fazer o anúncio? Bateu alguma coisa? Respeito, não achei chique, né? Enfrentar os desafios que o destino traz. Cada desafio que aparece na frente da gente, né? Isso. Compaixão que todos nós temos. E a vida é preciosa, né? Isso. Laços de ternura e aliança hão de ser a diferença. O impossível pode acontecer. Só o amor é capaz de dar a vida e encontrar uma saída pra esperança. Vir de novo a cada novo amanhecer. Você que vai à luta e segue sempre em frente. Enfrenta os desafios que o destino traz. A vida é preciosa, todo mundo sente. Afeto e compaixão a gente sempre entende. Máximo respeito a você que faz. Laços de ternura e aliança hão de ser a diferença. O impossível pode acontecer. Só o amor é capaz de dar a vida e encontrar uma saída pra esperança. Vir de novo a cada novo amanhecer. Laços de Então, a nossa conversa vai ser a partir dessa convocação que essa música traz para a gente, né? Laços de ternura e aliança hão de ser a diferença. Nós pensando aí na nossa caminhada, na nossa responsabilidade como comunidade, né? A gente conversou nas semanas anteriores sobre a comunidade ser responsável pela catequese, né? Não é só o catequista. Então, essa comunidade precisa estar ao lado dessa família, essa comunidade precisa ajudar e ser testemunho. E ao acolher os pais e padrinhos que pedem o batismo, os noivos que querem formar uma nova família, os novos membros da comunidade, a família das crianças e dos jovens que buscam a igreja, né, para receber os sacramentos, aí a gente, nessa acolhida, é importante a gente dar um salto a mais para a vivência em Cristo, para serem discípulos, para serem verdadeiros seguidores da pessoa de Jesus. Então, o nosso convite hoje, eu não sei se esse grupo aqui já teve alguma fala dessa forma, né? Não estou julgando, mas hoje nós vamos pensar isso. Tá, temos dificuldades, temos desafios, mas o que nós fazemos? O que nós podemos fazer aí para estar aliados com o grupo? Sabemos que temos desafios, sim, mas o que a gente pode conversar? Então, eu queria ouvir de vocês umas 2 ou 3 palavras ou contribuições aí. Hoje, para vocês, qual é o maior desafio neste trabalho
com as famílias quando a gente pensa aí nesse tema catequese e família? Que ótimo, não tem desafio nenhum, gente, que maravilha. Então tá ótimo, posso ir embora, que maravilha. Ô, Ana, atualmente eu penso que o maior desafio é realmente o encontro, né? O encontrar, porque não estamos tendo condições de encontrar. Então, eu penso que o maior desafio é esse, atualmente. Ok, o encontro, o que mais? Ô, Ana, nesse tempo de pandemia, a gente está fazendo a catequese online, né? Para as crianças com acompanhamento dos pais. Aí veio uma mãe para mim, eu fiquei até surpresa, que é uma assim, da mãe assim, que eu tinha maior estima, adoro as crianças dela e tal. Aí ela falou assim, olha, vou sair do grupo, que a minha filha não está conseguindo acompanhar. Ela falou assim, mas como assim? Ela está tendo dificuldade? Você quer que eu ajude? Você quer que ela venha aqui em casa? Não, de jeito nenhum, não vou permitir que a minha filha saia de casa, né, enquanto tiver essa pandemia. Eu falei assim, mas qual que é a dificuldade? E assim, coisas simples que a gente manda e tudo, sabe? Que é da catequese. E a menina, a gente está preparando para fazer a primeira Eucaristia. Aí eu falei assim, eu vou sair do grupo, eu mesma aqui em casa vou ensinar. Mas eu vejo que essa mãe trabalha fora, de manhã até à noite. Eu creio que ela não deve ter tempo para ensinar, né? Então, assim, eu fiquei muito surpresa que a gente trata as crianças com o maior carinho, até levei isso para a minha coordenadora, só Matilde, não fica chateada, não, que depois ela vai ver que não é isso, né? Que ela que não está conseguindo acompanhar. A menina não estava conseguindo também. Mas eu vi que ela tinha dificuldade mesmo na catequese presencial, antes da pandemia. E ela era meio assim, voadinha e tal, ela tinha meio dificuldade. Mas eu fiquei muito chateada que uma das crianças, assim, que eu focava mais nela. Aí a mãe disse, de jeito não vou permitir que ela vá, ou você vai ensinar para ela lá na igreja, enquanto tiver essa pandemia. Uhum. Mas eu fiquei muito chateada, Ana, sinceramente. Até no último encontro eu ia colocar isso, mas aí não deu tempo. Eu ia conversar com o Gustavo direitinho, né? Se ele viesse amanhã e tudo, qual que seria, assim, uma saída, porque eu tentei de tudo, entendeu? Aí eu fiquei meio assim, meio decepcionada, e essa mãe é muito assim, amiga da gente e tudo. Eu falei assim, saí do grupo e não quero mais participar do grupo. Aí eu fiquei sem entender, Ana. Uhum. Nós vamos, ao longo, né, da nossa conversa, a gente vai pensar as inúmeras dificuldades que as famílias estão vivenciando nesse tempo, né? Então, os encontros que a gente tem feito no ambiente digital, eles são mesmo para manter o laço. Eles não têm essa pretensão de preparar para o sacramento, né, para poder colocar. E as famílias estão realmente assoberbadas. Então, neste momento, é muito compreensível isso, no sentido, por causa dessa situação que a gente está vivendo. Então, com certeza, não é com você o problema, é a situação. Por exemplo, hoje, eu escutei uma coordenadora que me ligou falando, estou desesperada. Falei, aqui você está falando comigo assim, deixa eu te falar, eu não estou conseguindo acompanhar a formação, não estou conseguindo acompanhar nada. Eu tinha um computador velho lá, o computador quebrou, não estou conseguindo, meu celular é ruim.
Eu fui tentar comprar um, pelo amor de Deus, está pela hora da morte um computador. Aí como é que vai fazer? Eu não vou servir para ser catequista mais? Gente, é um desafio, né? Então, por quê? É a questão, outra mandou para mim, né? Nossa, o meu pacote da internet acabou de ser cancelado, eu não tenho condições mais como é que fala? De estar mantendo, né, o pacote, então eu vou sair, não vou participar não, e não vou ficar. Então, assim, neste momento agora, é isso, é a gente manter esse laço. Então, depois que passar um pouco, a minha sugestão é mesmo de ligar, como é que você está, tudo bem, mas nem sem comentário de catequese, não, só estou querendo saber como é que você está, tá beleza? Então vamos para te falar que a gente está aqui, estamos juntos, estamos rezando aqui para a menina, quando você estiver tranquila aí, quiser colocar, a gente vai vendo como é que pode acompanhar, como que a gente pode fazer, tá bom? Mas fique tranquila que nós estamos aqui. Por quê? Pode falar. Ana, inclusive, depois disso, já mandei diversas mensagens, tudo bem com vocês, como é que vocês estão e tal. Isso. Já, assim, umas 3 ou 4 vezes depois disso, eu já mandei mensagem perguntando, sabe? Não desvinculei da família, não, sabe? Estou continuando. Conheço os pais dela e tudo, e assim, a mãe é separada do pai. Então, é uma série de coisas, sabe, que tem envolvido e tal. Isso. Né? É isso. E ela respondeu? Respondeu. Tá vendo? É isso. Então, continue. Então, assim, às vezes, porque assim, eu não sei vocês, mas tem hora que eu fico até sem graça, porque eu leio uma mensagem, eu acho que eu respondi, eu não respondi. Às vezes eu começo a escrever a mensagem, alguém chamou, o telefone tocou, e eu tô crente que eu enviei, mas eu não enviei, não. Passa 3 meses, eu vou falar para fulano do céu, eu não te respondi, né? Então, assim, quando você vai, você fica até sem graça de ver. Então, assim, pode ter sido isso, acho que eu agora estou fazendo isso. Eu fico sem responder para eu poder ver lá o que está colocado, para eu não correr esse risco, porque às vezes, não é todos os dias, mas tem dia que dá coincidência de você receber um número maior e você, naquele momento, não conseguir responder a contento, né, todo mundo. Mas, então, lá, igual você está falando aí, são diversos fatores, né, que a gente vai ver. O que a gente não pode fechar os olhos esse já é uma situação complicada. Né? Já é uma situação que não é fácil. Neste tempo agora, tem cada caso que nós estamos assim muito solidários e muito ao lado mesmo, e assim, em alguns momentos a gente ainda não sabe o que fazer, como ajudar. Né? Em alguns a gente sabe, quando às vezes é mais explícito, né? Olha aqui, ó, estou te mandando a foto, daqui não tem uma comida hoje, né? Tem algum lugar que eu posso buscar que você pode. Vai. E quando elas não têm coragem de falar, ficam com vergonha, né? A família vai. Aí você fica assim, por que você não comentou? Não, eu fiquei sem graça. Olha, eu não posso orientar, mas quem sabe, né? A gente vai conversando. Agora, isso que você fez, Matheus, é essencial. Tá tudo bem? Então pronto, é isso. Então ela sabe que tem alguém ali que está gestando. E é esse cuidado, é esse acompanhamento que é necessário e urgente, né? Eu me coloquei à disposição, a hora que ela quiser, e na hora que a menina quiser falar comigo e tudo, alguma dúvida, eu tiro com ela por telefone e tal, me coloquei à disposição. Isso, né? Porque nesse tempo agora realmente está muito complicado, né? Então, por exemplo, já aconteceu de uma catequista partilhar com a gente, né? Falei, nossa, passei maior aperto, acabei marcando a celebração lá e a criança levou o maior susto quando ela voltou para a igreja, ela tinha até esquecido como que era. Eu falei, pois é, então será que seria o momento? Né? Porque os encontros que a gente vai fazendo pelo distanciamento, eles não substituem a presença. E, além disso, a gente tem essa questão de não saber o que a família está vivenciando. Né? A gente vai buscar aqui algumas ideias que o Diretório Nacional de Catequese trouxe para a gente, e ele já coloca aqui a catequese e os seus protagonistas. Em outros documentos,
colocava a família, como que nós vamos ver aqui a questão dos protagonistas, nós vamos ver especificamente a família, como um receptor, alguém que é passivo, ele não faz parte do processo. Aqui, a partir do Diretório Nacional e o Diretório para a Catequese, já fala a família é sujeito, ela é a primeira, é o berço, né? É a primeira igreja, é a igreja doméstica, é o primeiro lugar onde se dá a educação da fé. E eles são agentes, são sujeitos, não são agentes passivos, né? Então, lá no diretório, lá no capítulo 7, fala aí da catequese, né? E eles são protagonistas. Então, aí lá no 268 fala exatamente assim: pais, primeiros catequistas dos filhos, a família, mesmo em meio aos desafios, é da família os primeiros passos na educação da fé dos filhos. No cotidiano, na harmonia, no aconchego, também nos limites, nos fracassos, os filhos vão experimentando esse jeito de fazer essa experiência de Deus, né? essa proximidade. Então, mesmo no fracasso, sim, mesmo no fracasso, na dor, a gente consegue essas sensações, essas experiências todas que a gente passa, que ela vivencia, e a gente vivencia isso, a família, as crianças vão crescendo neste ambiente, e é neste ambiente que elas vão aprendendo a negar, a vivenciar, a enfrentar, a perceber como lidar com essas vivências que aparecem. E isso são nesses momentos que se dá a educação da fé. Mesmo que de uma forma que não é intencional, né? A experiência cristã positiva, vivida no ambiente familiar, é uma marca decisiva para a vida de cada cristão. A própria família, ela precisa ser esse itinerário da educação da fé, né? Essa escola da vida. Então, o futuro da evangelização depende aí dessa família, dessa igreja doméstica, dessa vivência na fé. Por isso que, quando a gente diz, o que o catequista está fazendo? Porque, às vezes, quando a família se distancia, quando ela recebeu lá os sacramentos e se esqueceu disso, a proposta, a vivência, o jeito como a catequese apresenta, traz a memória. Quantos pais falam, nossa, vocês podiam... o Gustavo deu esse exemplo, né, quando ele falava, ele comentou, eu não sei se foi nesse grupo ou se foi no outro grupo agora, ele comentou que foi fazer um encontro com os pais agora, no 2020, não, 2021. E aí lá os pais preparou o encontro e tal. Aí os pais, por que vocês não fizeram isso antes? O negócio aqui é muito bom. Nossa, como eu aprendi, né? Então, o que acontece? É propor algo simples, de caminhada, sem aquela pretensão que nós somos os professores, os donos da verdade, vamos colocar, não, vamos vivenciar a fé ali, vamos fazer este anúncio, como o Papa Francisco fala, esse primeiro anúncio. Quem é esse Jesus? Vamos reapresentar. A gente não faz isso todos os dias, né? A gente não tem que buscar, a gente não tem que visitar esse anúncio, e nós também encontrarmos diferentes formas de apresentar esse Jesus. Então, para as famílias também é assim. Então, quando a gente faz isso, a gente já contribui para a vivência. Então, quem passou por isso acaba levando e vivenciando isso junto com as famílias. É fato que há grandes desafios, dramas nas diferentes famílias, nos diferentes lares. Em todas as situações que elas vivem, elas merecem ser acolhidas, regeneradas e receberem a educação da igreja. Então, terem este cuidado, né? Serem acolhidas. E o capítulo 7, ele nos alerta para várias coisas que a família tem que são positivas e que a gente não pode abrir mão, que nós não podemos esquecer de valorizar e fazer a família se atentar para isso. Que isso que ela faz é o jeito de Deus
agir na vida. Então, lá no número 269 fala, a família é educadora da fé e ela precisa valorizar a família como santuário da vida, como primeiro lugar ali onde se dá a experiência do amor de Deus, a experiência da fé, a experiência da vida cristã, a experiência da solidariedade. Eu achei muito interessante, essa semana, uma coordenadora aqui, ela é mãe de um rapaz, e eles foram da Perseverança, se casaram, né? E agora estão com um bebezinho, estão de 6 meses. Então, ela estava partilhando comigo que, durante a gestação, eles marcaram um horário lá, que não tinha, o bebê não tinha nascido ainda, mas que não batia com o horário dele estar no trabalho, mesmo estando em home office, então arrumaram um horário, eles sentavam e faziam oração. Um momento breve, simples, faziam essa oração. A neném nasceu. E eles continuam com este horário. Então, já tem esse horário, né, que senta lá tal. Então, ela estava partilhando que a menininha só fica passando, olhando para os dois, né? Ela fica vendo os dois conversarem, porque aí eles vão rezando entre eles. E aí, semana passada, ele tocou na hora da missa, e ela estava com ele do colo do lado de cá. E na hora da oração do Pai Nosso, ela olhou para a mãe. Então, ela teve a impressão de que ela identificou alguma coisa. É claro que a gente riu ali, brincou, a criança tem só 6 meses. Mas o fato de ter antenado e estava ali brincando e de repente virar, pode ser, sim, esse sinal de estar reconhecendo, porque em casa ela já fica parada e aí olha, porque ela já foi acostumada nessa rotina. Então, algo que aconteceu na barriga, algo que está acontecendo agora e ela está sendo aos pouquinhos inserida no ambiente eclesial, na comunidade. Então, aí, quando eles partilham isso com outro casal, ontem eu conversava com uma outra forania, e aí a gente comentava que tinha um casal que está se preparando para ser catequistas para o batismo, e aí na hora que eu partilhei essa experiência, eu vi um olhando para o outro, falei, não pode ser que eles não tenham esse momento de oração e vão começar a fazer agora com os dois. De repente tem, mas cada um no seu horário, mas de repente não inserem ao bebê ali naquele momento de oração, né? Então agora alguma coisinha simples, né? Que faz uma brincadeira, um jeitão, isso tudo é educação da fé, é confiança, é jeito, assim como também se dá o contrário, né? Onde é muito exigido, onde não tem esse cuidado. Então, alertar a família para isso que já acontece, que é muito bom, e para o que pode prejudicar, é muito bacana. Então, família, clima de diálogo, de perdão, de solidariedade, de oração, de participação na comunidade, e sendo envolvida desde o ventre. Então, quando a gente envolve o grupo com isso, a gente vai alertando os catequistas, os pais, a comunidade. Então, não só os catequistas que trabalham com a iniciação da fé da criança, do jovem, mas lá, quando a gente começa com o adulto, né? Lá na catequese com noivos. Então, é importante a gente assumir esse cuidado e fazendo esse alerta, né? Valorizar os eventos, as festas, a celebração, enriquecendo com o conteúdo cristão. E eu lembro muito, uma vez na Perseverança, eu preocupada com os meninos, né, por causa do final do ano, a gente fazendo várias atividades, e eu ansiosa para poder o Natal não ser consumismo e tal, falei, gente, nós vamos fazer uma celebração aqui, e eu queria que vocês levassem para casa para poder fazer. E, Ana, pode ser depois? Falei, meu Deus, já levou, não vai ter jeito. Não, sabe por quê? Porque já tem o jeitão da minha avó e do pessoal lá fazer. Quando dá meia-noite, fica todo mundo, vai para outra sala, já serve a comida, já fica do lado de lá, mas a gente primeiro faz aquela roda com a nossa família toda, aí a gente reza, lembra os momentos interessantes e tal, aí depois é que a gente faz. Pode ser depois? Não precisa fazer depois, não, minha filha, é essa aí que você vai fazer, né? Então ela me deu um banho, ou seja, já tem esse momento na família, a família já se reúne, maravilha. A família já reza, maravilha 2. A família faz memória do que foi alegria e dor durante o ano, maravilha 4, né? E a família depois celebra junto. Aí a catequista aprendeu, né? Com a jovenzinha lá, falou, olha, isso aí,
tiramos de fichinha, né? Só que ela não falou dessa forma, ela falou, ixi, como é que eu vou fazer? Vamos fazer a sua celebração também, mas tem lá que a gente faz na família. Então, olha como é que é bacana. Então, essa escuta não pode deixar de acontecer, né? Porque, às vezes, a gente também aprende com esse grupo. Pode ser que com outras famílias, por exemplo, lembro que nesse momento, uma catequista falou, você pode me dar uma cópia? Acho que eu vou fazer com a minha família essa celebração. A gente não tem o hábito de fazer. Eu falei, gente, está vendo? A gente achando que está picando, Flávia? Tá para todo mundo? Não? Ah, é porque essa internet ela tá instável, né? Então, aí eu tô o catequista. Eu lembro uma das dioceses que fez a celebração da palavra para as famílias fazerem na época quando começou a pandemia, estava muito grande. Aí o grupo parou, pensou, falou, a gente não vai ter jeito. Aí diminuíram um pouco de forma que ficasse a cara da família, simples, conhecido, que não exigisse tanto, mas que fosse possível a família sentar ali 15, 20 minutos e fazer essa oração. Aí a equipe que estava preparando falou com os catequistas assim: vocês estão celebrando? Não. Ah, pois é. E como é que vocês estão cobrando das famílias? Aí o que aconteceu? Então agora a gente vai parar, nós vamos celebrar com as nossas famílias, nós vamos conversar lá e nós vamos partilhar. Aí depois, aí foi outra coisa, porque aí eles viram o horário que não dava, né? Na hora que ia fazer a celebração, o menino queria fazer para casa, o outro queria ir no banheiro, o outro que a campainha tocava, né? Aí o pessoal conseguiu perceber como estava sendo difícil para as famílias também fazer aquele momento orante lá. E aí, na hora de partilhar, foi diferente. Então, até a forma de levar essa celebração, essa proposta de leitura da palavra, né, de celebração da palavra em família foi diferente. Então, a família, ela forma para que seja um itinerário da fé, uma escola da vida cristã, vai se transformando ali em igreja doméstica. Quantas famílias passam a participar na comunidade, quantas famílias perguntam, né, o que podem fazer, ou como que podem contribuir de alguma forma, né? Então, é muito interessante. Essa semana a gente passou por uma experiência aqui também, que tem o grupo, tem uma das celebrações, geralmente a maioria dos catequistas estavam presentes antes da pandemia. Agora vai alternando, né, para a turma poder participar. E aí a gente está retomando agora a segunda leitura ser feita pelos adolescentes, né? E aí colocou no grupo, não, mas choveu de gente. Não, você pode colocar, fulano quer participar, ele está querendo. Olha como é que é bacana. Aí a família vai receber o texto, vai ler com a criança, né? Ela vai marcar o horário da missa com antecedência para poder não esquecer. Olha como é que vai ser. E já empolgou. Então, assim, o grupo que eram 4, 5, já tem 12 na lista dessa catequista. Então, olha como é que é interessante, né? E a família perceber aí a missão dela na educação cristã dos filhos, na participação, e como ela contribui de forma efetiva na catequese, né? E aí a vida familiar é como um horizonte, ela dá direção ao caminhar, as possibilidades e ações concretas são variadas, a comunidade eclesial, vivendo o clima fraterno de família, pode ser apoio, espaço de ajuda para enfrentar os problemas, desafios, desamparo e solidão. A gente tem refletido muito a importância de nós darmos as mãos com a pastoral familiar, né? Para que a gente faça esse caminho conjunto, para que a gente faça esse caminho junto. E é muito bacana quando a gente tem, ou na pastoral familiar geralmente é assim, né? Mas com um grupo de catequistas, em outras ações pastorais, os casais participando, né? A família ali participando. Aí a mãe está no coral, o filho está na acolhida, o outro está lá com o ministro da Eucaristia, a avó participa de uma outra atividade. Então, o que é? É essa vivência que vai se dando na comunidade. E a nossa comunidade precisa ser esse testemunho de vivência. Não é comum a gente
não perceber que a comunidade precisa ser esse retrato, a comunidade precisa ser esse lugar onde as famílias percebam como é viver em família, como é viver em comunidade, né? Então, por exemplo, no ano passado, no início da pandemia, nós tivemos um caso sério que o casal, eles são idosos, eles estavam na parte de cima da casa, não me lembro o que aconteceu, começou a pegar fogo na parte de baixo da casa. Aí os vizinhos viram, conseguiram tirar, mas aí o Corpo de Bombeiros veio e falou: olha, não tem jeito, está condenado, eles não podem ficar aqui. Né? Então, com toda a pandemia, não teve jeito de deixar o pessoal na rua, né? Então, acolheram, e aí depois eles foram para a casa de uma sobrinha, que nem era aqui em Minas Gerais. E aí o que aconteceu? O grupo todo se mobilizou e fez vaquinha e buscou uma coisa e buscou outra para o quê? Para poder fazer as duas vertentes. Sustentar esse casal psicologicamente, porque nessa idade perder a casa foi um baque enorme para eles. Em plena pandemia, ter que ir para a casa de outra pessoa, ter que ir para outro estado, né? E fazer a reforma que foi necessária. Então, o grupo da pastoral familiar conseguiu fazer aliar isso, claro, isso demorou, passaram-se mais de 6 meses, né? Agora, em janeiro, que eles retornaram, janeiro ou fevereiro que eles retornaram, essa semana passada, atrasada, eu encontrei com eles aqui, indo ao mercado, os dois juntos lá, e também voltaram para casa, estão aqui. Mas como foi bonito o testemunho da comunidade para esse casal, né? Então, a comunidade toda se envolvendo, auxiliando. E eles são também esse testemunho, né, para a comunidade. Bom, então, isso que o Diretório Nacional fala, o Diretório para a Catequese, ele traz para a gente e ele faz uma coisa que é maravilhosa. O diretório geral já fazia isso, mas ele colocava como, não como o protagonista, né? Sujeitos desse. E o Diretório agora Nacional coloca um capítulo 8, Catequese na vida das pessoas. A primeira parte é toda da família. Ângela, você queria falar alguma coisa? Sim. Tá. Não, beleza. O capítulo 8, você pode olhar aí, ele lá no número 224, ele já começa falando o processo da catequese na vida das pessoas, e ele dedica uma parte inteira especificamente para a família. Aí vocês podem falar, Ana, mas o Diretório Nacional também. Mas esse diretório agora, ele amplia, né? Então, o Diretório para a Catequese, o nosso, igual eu já comentei com vocês, o Diretório para a Catequese, ele aborda algumas coisas que o nosso diretório já apontava, então agora ele dá um salto a mais. Olha que bonito que ele nos ajuda a pensar aqui. E como é catequese, pensando aí, né, na teologia do Papa Francisco, você já conhece, mas como o vídeo é pequenininho, eu vou mostrar para vocês esse aqui também, porque vale muito a pena, e ele é muito pequenininho, é 1 minutinho só, é só para a gente poder lembrar que tanto nós, quanto o próprio diretório para a catequese, ele está todo imbuído, ele está todo inspirado na catequese, na proposta, na orientação do nosso Papa Francisco. La familia tiene que ser protegida. Son muchos los peligros a los que están enfrentados. El ritmo de vida, el estrés. A veces los padres se olvidan de jugar con sus hijos. La Iglesia tiene que animar y estar al lado de la familia, ayudándolas a descubrir caminos que le permitan superar todas las dificultades. Recemos para que las familias en el mundo de hoy sean acompañadas con amor, respeto y consejo, y de modo especial sean protegidas por los estados. Então, a gente vê aqui que
esse cuidado e essa atenção com a família, ele passa também pelo social. Quantas famílias precisam ser atendidas aí em suas necessidades básicas, né? Por exemplo, eu acabei de ver aqui agora, a prefeitura colocou aqui, o auxílio, as cestas básicas se mantém em julho. Já tem família desorientada, pensando aí em agosto, né? Porque a mãe ficou desempregada, o pai ficou desempregado, com essa volta agora tá difícil, né, do pessoal poder fazer. Então, toda vez que a gente pensar em família, a gente não vai pensar só na nossa ação eclesial, mas a gente vai pensar na nossa missão também, como pela luta aí pelos direitos básicos, né, pelas políticas públicas que atendam a família. Olha a gente conversando hoje no início, né, sobre o SUS, né? Como é importante valorizar e como é importante ajudar as famílias aí a buscar esses serviços, né? E a lutar e valorizar esses serviços que nós temos. E, claro, nos organizar aí na sociedade para que esses direitos sejam cada vez mais atendidos e defendidos. Nós temos aí a arquidiocese, né, com várias instituições fazendo aí o pacto pela vida, ou seja, várias políticas públicas que dão direito às pessoas de sobreviverem, né? Então, os direitos que estão sendo tão destruídos, a gente aí assumir o nosso papel como igreja, né? Como pessoas que querem fazer esse reino acontecer aí, esse reino que é a vida para as pessoas. Então, o que ele fala? Igual eu comentei com vocês, aqui ele fala como protagonista, né? Então, aqui, ó, todo batizado chamado à maturidade tem direito a uma catequese adequada, e a igreja precisa corresponder de modo satisfatório, ou seja, de modo acolhedor, de modo que vai ajudar essas famílias a dar um passo a mais. O evangelho não é para uma pessoa abstrata, mas para cada pessoa, e todos ali foram compreendidos no mistério da redenção. Ou seja, quando a gente fala dessa mensagem que é para todos nós, ela é uma mensagem de vida para todas as pessoas, não para parte da pessoa, e não é alguma coisa que vai falar só no meu intelectual, só no momento de oração, é para a pessoa como um todo, né? Esse Deus que se fez homem, né, assumindo aí as nossas dificuldades, assumindo aí todas as nossas fragilidades, ele assume também. Não se pode esquecer que cada fase da família está exposta aos desafios, a gente já comentou aqui, né? E aí a gente precisa ajudá-las a enfrentar esses desafios, essas preocupações, esses problemas que vão aparecendo, pensando aí na esperança, na vocação aí da vida cristã que nós temos. E aí o processo da catequese, ele vai perpassar a vida como um todo. E aí este capítulo 8, ele começa com a família e depois ele vai criança, jovem, adulto, idoso, emigrantes, encarcerados, fala vários, na vida de todas as pessoas aí na sociedade. A família é uma comunidade aí uma definição lá, né, que tá literal. A família é uma comunidade de amor constituída num complexo de relações interpessoais, da vida conjugal, a maternidade, a paternidade, a filiação, fraternidade, as quais cada pessoa humana vai sendo, nessas relações, introduzida aí na família humana, na família de Deus, que é a igreja, que essa é uma citação do documento Famílias Consórcio, que é mais antigo, e esse documento ele volta muito nele, né? Graças à família, a igreja se torna, olha que lindo, família de famílias. A igreja se torna família das famílias, de famílias, e ela é enriquecida pela vida dessas igrejas domésticas. Então, quando a gente tem conseguido aí fazer pequenas celebrações com as famílias, né, mesmo que fosse pelo Google Meet, alertar a família lá que a gente está colocando o nome numa oração, a família não entra no Google Meet, ela não tem condições. Eu mandei uma mensagem para ela dizendo, e ela comentou lá da dificuldade, que não sei quem está doente.
colocamos o nome dela lá na oração. Fala isso com ela, né? Comenta isso. Então, a família vai se aproximando e vai se sentindo próxima, né? Graças a elas, se torna credível a beleza do matrimônio indissolúvel e fiel para sempre, que é uma orientação, né, que o Papa retoma aqui no Amoris Laetitia. Tem um vídeo novo agora do Papa, depois vocês vejam, saiu essa semana passada, não sei, falando sobre ele incentivando os jovens a acreditar no matrimônio, a amar, né? E aí ele fala, olha, é difícil, tem os desafios, mas é muito bonito você construir e percorrer este caminho aí do amor. No novo diretório, ele fala muito bacana e ele aponta essas 3 vertentes: catequese na família, catequese com a família e a catequese da família. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui. Olha que bacana que o diretório apresenta. Lá no número 227, no azulzinho, ele retoma, eu comentei com vocês, o novo diretório voltou lá no Diretório Geral para a Catequese, que é esse azulzinho 71, e ele fala o seguinte: a família é um anúncio de fé enquanto lugar natural aonde a fé pode ser vivida, de maneira simples e espontânea. Então, quando eu comentei com vocês que o casal lá senta, faz oração, abaixa a cabeça, posta as mãos, isso é uma forma simples e espontânea que a família vai fazendo. A maneira como ouve, a maneira como chama atenção, a maneira como dá carinho, a maneira como cuida, isso a fé, ela vai nascendo ali, né? Ter confiança, né? Ela saber que alguém cuida, fazer essa experiência do amor. Então, a família precisa perceber que em cada detalhe, né? Em cada gesto dela, já comentei com vocês, né? De uma catequizana que eu tenho, que ela falava, nossa, o meu pai é uma pessoa muito íntegra, sabe, Ana? Ele é muito honesto, o patrão dele gosta muito, por isso que ele teve que fazer isso, isso e isso. Então, o que é? A criança já fica ali orgulhoso, né, de como ele vai percebendo ali. E a família precisa ter noção que são pequenos gestos, pequenos cuidados, que isso é a educação da fé. Não é ela sentar ali agora, está na hora da catequese, vamos lá. Não, não é isso, né? Quando a criança sabe que à noite a mãe, ou a avó, ou o pai, ou os 3, né, a criança, ou quem for, ou só a mãe, né, então, no meu caso, por exemplo, era só a mãe. Meu pai morreu, eu era muito novinha, né? Bebê ainda. Então, essa experiência que eu tive foi com ela. Então, o tempo todo que eu percebo de confiança, de força, de fé e de acreditar, foi ela que passou, né? Então, é importante a gente verificar. Ana, e as famílias que não têm isso? O diretório vai falar, nós precisamos acolher, nós precisamos ser solícitos com quem não tem essa experiência, a gente vai ter que se virar para dar uma ajuda aí, né? A catequese tem uma prerrogativa única, transmite o evangelho, radicando-o no contexto profundo dos valores humanos. Sobre essa base humana, é mais profunda a iniciação à vida cristã, é uma educação cristã testemunhada. Ela é mais testemunhada do que ensinada. É o que a gente chama aí de ocasional. Ela não tem aqueles passos todos certinhos que a gente vai fazendo na catequese, né? Ela é ocasional. Então, assim, o jeito de cuidar, o jeito de ouvir, o jeito de não julgar as pessoas, o jeito de não ser preconceituoso, né? O jeito de acolher as pessoas. Então, é o que a gente chama dessa educação aqui. Ela é permanente e cotidiana, e não em alguns períodos. Agora, na fase da criança, vai preparar a primeira Eucaristia, agora vai preparar para isso. Não, ela é permanente. É o que nós, na catequese, precisamos fazer isso também, né? Os cônjuges cristãos, em virtude do sacramento do matrimônio, participam do ministério da unidade, do amor fecundo de Cristo e a Igreja. A catequese na família tem a missão de fazer revelar. Então, por isso, eles são os protagonistas. Eles assumem essa ação, né, na vida familiar, que ela é
dada através do sacramento do matrimônio, né? Aí a gente conversa aqui sobre a catequese com a família. É quando a gente prepara os nossos encontros, né? Quando a gente acolhe essa família, quando a gente ali, seja para o batizado, seja na catequese com criança, seja na comunidade, nas festas que a gente vai fazer, seja para a celebração, quando a gente acolhe. A igreja anuncia o evangelho à família, à comunidade cristã é uma família de famílias que a gente já viu lá atrás, né? Então, a família e a comunidade é uma via de mão dupla ali. Uma é para a outra, né? Constante referência. A igreja anuncia o evangelho às famílias, fazendo experimentar essa alegria que enche o coração e a vida inteira. A catequese com as famílias é passada pelo anúncio. Foi a experiência bonita que o Gustavo contou, que as próprias famílias disseram, né? Quando ouviram um encontro tão bacana, gente, mas que lindo! Eu nunca ouvi falar de Jesus dessa forma. Nossa, que maravilha! Como que me encantou! Como eu tinha esquecido essa experiência, né? Então, quando promove esse encontro, desde lá da acolhida, desde lá do jeito de como chega, de como que vai o convite, isso tudo é catequese, isso tudo é um jeito de acolher essa família, né? E não é naquela forma, vamos chegar lá, vamos dar, porque eles não sabem nada. Não é dessa forma, é no sentido mesmo de reavivar, de anunciar e fazer, né, novamente esse anúncio para que a gente alerte, né, e a gente consiga aí perceber a nossa missão na vida, a missão na vida das pessoas, né? Então, agora a gente passa para a catequese da família. Essa família se sente sujeito e ela vai contribuir e testemunhar conscientemente o evangelho. Então, a catequese da família é a contribuição que as famílias vão fazendo. Então, por isso que é interessante quando a gente faz os encontros com as famílias, quando a gente convida as famílias para poder ir numa celebração, um círculo bíblico, uma leitura orante, um ofício divino, né? Onde a gente, na novena de Natal, olha que bacana, quantas famílias conseguiram fazer a novena de Natal. Se eu não me engano, aqui mesmo no grupo, o pessoal falou, e aqui a família falou, nossa, vai ter mais? Vocês vão fazer mais isso com a gente? Podia ter pelo menos uma vez por mês. Por quê? São experiências bonitas de comunidade, né? Então, isso é muito bacana. E, pensando nisso, o diretório também, como diretório nacional, ele traz algumas indicações. A igreja reconhece que alguns momentos são como passagens decisivas nas quais a pessoa se deixa mais facilmente ser tocada pela graça de Deus e se torna disponível a esse itinerário. Então, olha que bacana. Aqui não está falando curso para o batismo, aqui não está falando curso com noivos, aqui está falando catequese com jovens e adultos que se preparam para o matrimônio. Olha que interessante ali quem está fazendo esse trabalho se reconhecer como catequista, se reconhecer como alguém que precisa ter essa dinâmica na catequese, né, de acolher esse grupo e propiciar uma experiência bacana do anúncio da pessoa de Jesus e percebendo que ele vai ser essa continuidade aí no casamento, né? A catequese com jovens casais de esposos fez ali, casou, e como que a comunidade vai acompanhando depois? Tem algumas comunidades que já fazem isso. Ah, mas está muito longe, Ana. Mas já tem sinais. A gente vai alcançando, né? Catequese com os pais que pedem o batismo para os seus filhos, as experiências bonitas que já são feitas, né? Tem alguns catequistas que levam até broa, né, para o encontro com os pais, os batizados lá, né, para poder distribuir a broa para o pessoal todo lá, com chá, né? Então é muito bacana. Catequese com os pais cujos filhos percorrem o caminho da iniciação à vida cristã. A gente tem que fazer esse trabalho conjunto, contínuo. Por isso a importância aí da catequese com inspiração catecumenal, não só nas celebrações, mas esses encontros que vamos fazendo com os pais ao longo do processo. Eu vou conhecendo a família vai conhecendo a gente vai fazendo esse caminho conjunto. Então, eles participam das celebrações que vão ali celebrando os ritos, a caminhada, né, do itinerário aí da catequese,
Ah, com jovem também eles não gostam. Gostam, sim. Pode fazer com os jovens também, que dá certo e é muito bacana. A gente tem, inclusive, algumas experiências de encontros festivos que fazem com o grupo, de brincadeira. Agora a gente vai ter que refazer isso aí, mas é possível, né? Como a gente vai, com todo cuidado, realizar isso aí. E uma coisa que é muito bacana, algumas paróquias já fazem, algumas comunidades já têm essa experiência, que é a catequese intergeracional. É quando a gente aí faz essas gerações se encontrarem. Vamos valorizar a presença dos avós. Quantos avós são os responsáveis por levar e trazer as crianças, né? Quantos avós são a referência dos jovens e das crianças para a educação da fé, né? E a catequese com o grupo de casais, com os grupos de famílias, que tem como catequistas, como protagonistas, os próprios casais, né? Então, aí as comunidades de comunidade, né? As pequenas fraternidades que vão se formando, e os grupos de catequese, que é bem interessante, é bem bacana fazer esse processo com o grupo, né? Então, a gente tem aí os novos contextos familiares. A precariedade, a imprevisibilidade dos processos sociais e culturais em vigor também alteram, entre outras coisas, a noção e a realidade da família. Nós não temos mais o que nós chamamos aquela família, quer dizer, não é que não tem mais, não podemos trabalhar só com esse ideal, né, de pai, mãe e filho. Em ascensão estão as crises conjugais, a gente acabou de conversar aqui, né, sobre a separação, né? Muitas vezes são resolvidas pela criação de novas relações, novos casais, novas uniões, novos casamentos, criando situações familiares complexas e problemáticas para a opção cristã. Isso o Amor e Letícia falam, né? Embora essas feridas acontecem, há uma nostalgia que a gente busca reconstruir. Então, é interessante assumir essa postura que o Papa Francisco fala, acompanhar e integrar. E o Evangelho de hoje nos orienta com misericórdia, com cuidado, né? Então, acompanhar esses filhos aí, ó, marcados pelo amor ferido, né? Que enfrentam essas dificuldades, né? E a gente ter cuidado, carinho, acolher as famílias, né? Os diferentes modelos de famílias que a gente tem. Acompanhar na fé, introduzir na vida da comunidade as situações chamadas irregulares. Implica tomar muito a sério para cada pessoa, Deus tem uma proposta, um propósito para ela, que a Evangelho Gaudium já aponta com esse olhar cuidadoso do Papa Francisco, né? Promover a participação deles também na catequese, com grupos específicos formados por pessoas que participam da mesma experiência conjugal ou familiar. Deixa eu ver se acho que não vai dar tempo de passar. Depois eu mando esse videozinho aqui para vocês. Então, isso é o que o novo diretório, o Diretório para a Catequese, apronta para a gente. Tem um artigo, eu creio que o Gustavo já leu, acho que já até passou para você. Se não tiver, a gente manda novamente. Na época, no ano passado, no segundo semestre, saiu um livro, né, pela Unicinos, e aí as catequistas que a gente conhece muito, né, que são, nos orientam aí na vida da comunidade, a Marlene Silva, que é uma grande catequeta, a Lucimara e a Débora Pulpa, elas fizeram em conjunto uma parceria esse livro. E nesse livro, um aspecto, né, falando aí da catequese com a família na época da pandemia, e neste livro eu peguei aqui algumas reflexões que elas trazem para a gente. Valorizar a catequese com as famílias. Então, elas falam o seguinte: este é um tema sempre tratado em documentos da igreja, mas pouco concretizado pelas equipes de catequistas. A pandemia evidenciou que é preciso ter a família como parceira no processo catequético. Há de se pensar em encontros online ou presencial com os pais, mas com itinerário de debates,
com temas interessantes ligados à vida familiar, aos desafios da educação da fé. Um percurso criativo, envolvente, cuidadoso, carinhoso, bem pensado, né? Que envolva os pais ao longo da caminhada dos filhos. Isso pode, inclusive, ser conversado com eles, né? É importante ouvi-los, né, na construção dessa proposta. As equipes de catequistas precisam fazer parceria com outras pastorais, né? Caminhar em conjunto com a pastoral familiar, para auxiliar, por exemplo, quando for fazer uma visita, no início do trabalho, né? Quando for fazer esse acolhimento do grupo, ou para a crisma, ou para a catequese com crianças mesmo, né? E uma visita que seja amistosa, né, cuidadosa, convidando aí para que façam este caminho bonito na comunidade, né? A catequese sempre enfrenta o desafio do afastamento das famílias da caminhada catequética, a gente já viu hoje isso, né? Esse depoimento, e a pandemia nos lançou para dentro das casas, com cuidado, zelo, desejo de cuidar e ir ao encontro dessas famílias foram alcançadas. Se, por um lado, a gente teve um grupo que não deu muita resposta, por outro lado, a gente tivemos algumas famílias que aproximaram, acharam interessante o encontro, mesmo no online, né? E outras retomaram esse contato com o catequista, seja por mensagem, seja por telefone, de uma forma mais próxima, né? É importante compreender a necessidade de repensarmos nossa consciência de igreja, de comunidade, de catequese, de família. Não é se fechar em casa e evitar o contato, mas perceber que mesmo de casa é possível rezar, celebrar, crescer na educação da fé. Cuidar para não considerar a comunidade como dispensável. Vou ficar aqui no digital e pronto, acabou, né? Pois em situações, momentos celebrativos, se reclamava da falta do sacramento e não da falta da comunidade. Esse é um papel muito importante do catequista, né? Quando as pessoas não estavam sentindo falta de celebrar junto, de encontrar, né, de se alimentar da palavra, de se alimentar da Eucaristia, estavam sentindo falta do sacramento, né? E a comunidade, ela é o foco, essa vivência é ser igreja, né? Então, se nós assumirmos essa tarefa agora, de ajudar as famílias a valorizar esse espaço em casa, nós não vamos ter, nos próximos desafios que a gente tiver, a família fala, por favor, devolvam a nossa Eucaristia, devolvam a nossa missa, não nos impeçam de celebrar a palavra. Como vai impedir? A palavra está aí na sua casa. O grupo está aí, o irmão que está precisando de uma ajuda, seja alimento para ele, aí do lado. Então, é ajudar as famílias a redescobrir essa... aí, o Gustavo está colocando o texto na íntegra aí para a gente. Então, a redescobrir a beleza de celebrar a fé, a importância da gente se alimentar da palavra todos os dias, né? Então, ajudar a família a fazer este processo, né? Ajudar a família a fazer essa caminhada. É preciso cuidar para que a catequese não seja mais um fardo no ombro dos catequizandos, catequistas e famílias. Semana passada, não, foi essa semana, foi na segunda-feira, a gente estava conversando, e uma catequista estava brava. Ana, mas os pais demoram demais mandar atividade. Falei, demora o quê? Mandar atividade, que atividade? Não, porque aí a gente faz aqui a atividade, a gente manda pelo WhatsApp, ela tem que fazer. Falei, gente, pelo amor de Deus, as mães não estão dando conta nem da escola, que está complicado, ela vai, passar, olhar a menina, olhar o vizinho, olhar a mãe que fica doente, é o outro que pegou Covid, é o outro que caiu e quebrou a perna, é o outro que tem que sair para trabalhar, que tem que buscar. Não tem tempo, e catequese não é aula. Isso aí não pode fazer isso. Mas como é que a gente vai avaliar? Falei, vocês não vão avaliar, nós vamos conversar. A gente vai criar laços, a gente vai dizer para essa família que estamos aqui acompanhando e que juntos podemos rezar, podemos vivenciar a nossa fé, podemos acompanhar o caminho que elas estão fazendo, podemos alimentar o nosso elo de comunidade, né? Então, não é isso, não vão chegar, não vão dar conta, né? Algumas comunidades falam, mas a gente deixa a atividade lá na secretaria, a mãe
vai lá pegar e depois ela vai lá levar de novo. Eu falei, Jesus, Maria e José, como que vai fazer? Então, não foi compreendido esse momento agora da catequese, especialmente com crianças, né? Com adultos, né? Igual a gente está fazendo aqui, essa formação, vocês fizeram assim, um caminho maravilhoso, belíssimo, né? Desde o ano passado, de formação com catequistas, né? Foi muito bonito, está sendo muito bonito, né? Estão iniciando uma nova caminhada aí. Então, esse é o momento, né? De abastecer, de buscar para poder ir ao encontro dessas famílias. Então, a gente tomar cuidado aí para também não colocar e ficar jogando essa responsabilidade lá e ainda descaracterizando o que é a catequese, né? É importante nos colocar a caminho, perceber os sinais do Espírito que conduz e vai fazendo e propiciando o encontro com o Mestre. Manter viva a chama da fé, anunciar a alegria. Então, quando o catequista liga e fala, fulano está aí, hoje é aniversário dele, né? Ué, como é que você lembrou? Como é que você sabe? Encontrou outro dia, uma catequista falou que o menino encontrou o cara na rua, falou, fulano do céu, você cresceu demais. Meu Deus do céu, tem 1 ano e meio que eu não te vejo, eu também que você está. Diz que o menino chegou em casa pulando. Nossa, catequista me conheceu, ela falou que eu estou diferente, que eu cresci, ela percebeu que eu cresci e que eu cortei o cabelo. Então, isso é ter a identidade, fazer do outro. Quantos catequistas aí correram na casa e deixaram um bilhetinho, deixaram uma cartinha, né? Deixaram um recadinho. Então, isso é se fazer próximo, né? Alimentando. Então, para quem, não são todas as pessoas, a gente sabe disso, né? Mas para quem foi possível, as redes sociais, o Google Meet, o Zoom, o que o pessoal conseguiu fazer, ajudou a manter esse laço. E alguns pais se encontraram nesse momento, porque eles já estão em casa, as crianças, inclusive, em alguns momentos participaram juntos, tiveram experiências bacanas, por exemplo, aquele encontro que o Gustavo fez com vocês aqui de oração, foi da Páscoa, se eu não me engano, para fazer isso com as famílias, claro que adaptado, com um tempo menor, né, para poder segurando o grupo lá, é muito interessante, né? Então, possibilitar isso com o grupo, né? Então, o contato com os pais, com as crianças, com os jovens, requer ali esse jeito todo para poder manter essa amizade. Cuidado para não exceder ali a mão, né? Exceder ali no cuidado, né? Então, o que a gente precisa é isso, criar laços, acolher e acompanhar esse grupo. Então, só para a gente terminar, o Papa Francisco coloca vários, né? Só aqui eu coloquei 3, tem mais alguns lá, pequenos textos de 1 minuto, onde ele nos ajuda a ter este cuidado, né? Ter este carinho com a família. Então, esse aqui, mais 1 minutinho. Al hablar de las familias, muchas veces me viene a la cabeza la imagen de un tesoro. El ritmo de la vida actual, el estrés, la presión del trabajo y también la poca atención de las instituciones puede poner a las familias en peligro. No es suficiente hablar de su importancia. Es necesario promover medidas concretas y desarrollar su papel en la sociedad con una buena política familiar. Digamos, para que las grandes opciones económicas y políticas protejan a la familia como el tesoro de la humanidad. No site do Vaticano tem mais um videozinho, e esse videozinho fala dos problemas, né, da violência familiar, onde as crianças são as mais afetadas, né, e elas reproduzem isso. Então, quando a gente consegue aproximar deste grupo, né, às vezes a gente não consegue resolver o problema da família lá, mas consegue ser
esse apoio, né? Eu comentei com vocês que aqui na nossa comunidade nós estamos com 2 famílias deslaceradas. A mãe faleceu, né? Uma criança de 10 anos e a outra de 11 anos, né? E o pai está sem chão, até a gente está, né? Porque para as crianças é difícil. Mas esse pai está encontrando esse apoio, esse cuidado, mas está sendo muito difícil, né? Para poder estar colocando. Mas a catequista tem acompanhado, a criança tem respondido, mais do que o pai. O pai falou: ai, você não repara, não, mas eu estou meio desacreditada, não estou dando muito conta, não. Falou: não, é no seu tempo, quando você quiser, mas saiba que mesmo no sofrimento, assim, você não vai entender agora, e não sei se a gente vai entender, mas são os limites que nós estamos vivendo desse tempo aí, mas saiba que é Deus que está do seu lado e está sustentando, e a gente está aqui. Eu agradeço muito, mas e mais ainda vocês estarem compreendendo isso. E a criança está conseguindo falar, tá? Ela não entra na turma, né, que a catequista tem feito, mas conversa quase que diariamente, né, uma palavrinha ou outra para ali, porque é um choque muito grande, né, que a criança vai ter. Então, assim, é isso. Então, esse cuidado, é esse zelo, esse estar ali do lado e essa família saber com quem vai contar, né? Então, a gente não desanimar para fazer este trabalho, né? E a gente saber que faz toda a diferença na vida da comunidade esse cuidado, essa presença aí com as famílias, embora pode parecer que, né, que não vai dar certo, mas fiquem tranquilos que vai dar sim. Acho que se a gente tivesse possibilidade, né, de abrir, não vai dar tempo aqui de abrir para todo mundo falar, mas se a gente fizer a memória de todas as atividades, de todos os momentos ricos que a gente teve, recupera isso, não perde isso, não. A gente vai só se reinventar. Então, vocês fazem muita coisa bacana e muita coisa bonita, só que às vezes fica escondidinho. Ah, não, isso é normal. Não é normal, isso é importante. E é a experiência de amor que a gente precisa de possibilitar, tá bom? Gustavo, falei mais do que eu devia, né? E aí eu não sei se você quer complementar, alguma coisa que eu esqueci de falar, alguma coisa que você queira corrigir, consertar. Não, acho que não, é isso mesmo. Acho que você, né, você trouxe mesmo coisas simples, né, que a gente consegue fazer. Acho que o maior desafio nosso, dos catequistas, é sempre, mas como que eu vou falar com os pais? E você exatamente trouxe isso, né? É falar a linguagem deles. Todos aí, né, se não são pais, mas tem um sobrinho, enfim, então sabe como lidar com a família, né? E aí é o que você trouxe, a experiência da Bom Sucesso que a gente fez o ano passado e como que isso deu certo, né? Tem aí a Elmira, que uma das paróquias foi a dela, a própria Matilde, uma das paróquias foi a dela também, que foi esse encontro com os pais. Esse ano já vai acontecer agora, amanhã, já vai acontecer em uma outra paróquia, e vai ser legal porque lá é um pouco diferente da proposta como foi o ano passado. O ano passado era para aqueles que iam fazer a primeira Eucaristia, no Bom Destino, que vai ser amanhã, na Nossa Senhora Aparecida. Vai ser uma oportunidade de reiniciar, de retomar o caminho catequético. E aí eles não quiseram iniciar com as crianças, quiseram primeiro iniciar com as famílias, com os pais, né? Então vai ser Perfeito! Que sempre seja assim. Vai ser durante todo esse mês de julho e as crianças só retornam com a catequese mesmo em agosto. Mas achei bacana essa proposta, né? Então, ver como que algo que começou num cenário, vamos dizer assim, né, de dificuldade, de desafio, como que isso na Bom Sucesso está se tornando agora, tá, né? Tá pipocando nas paróquias, né? E sempre dizer isso, gente, é um encontro com os pais, né? E é um encontro, assim, eu pego a própria fala do Padre Lucas, a gente brincava aqui no início, né, falando dele, que a primeira paróquia que teve esse encontro com os pais foi na São Francisco, né? E ele falava, nossa, eu quis impressionar, gastei tempo para preparar, para fazer o encontro, cheguei lá, tudo aquilo que eu preparei eu joguei fora, porque o que eles queriam, vamos dizer assim, era o beabá, algo simples, na linguagem deles. Então a gente não precisa ter medo e não precisa de muito. Acho que o que os pais mais precisam, as famílias estão precisando é alguém que escute, que vai ao encontro deles nesse tempo tão difícil, né? E aí aproveitar, então, dessa oportunidade, desses encontros catequéticos, momentos celebrativos, igual sempre o caminho desses encontros com as famílias. O último é um momento
celebrativo, então também fazia com que os pais possam rezar, né, vivenciar uma experiência do que é a catequese hoje em dia. Porque os nossos pais aí também estão naquele modelo da catequese, que tem que decorar o terço, as orações, e aí quando vem para uma vivência catequética, fala, nossa, é isso? Então você vê que os pais hoje em dia, por exemplo, onde essas paróquias que tiveram essa experiência, não estão mais preocupados com o caderno, não, né? Que é um grande desafio também que a gente traz aí. Então, é mesmo agradecer, A né? vida, né? A vida que é importante, né? E auxiliá-los, e eles conseguem perceber isso, né? Engraçado, depois que fulano está na catequese, ele está diferente, é isso, né? Então, é essa contribuição que a gente vai fazendo aí, e é esse que o anúncio que é isso, né? Que a gente vai se moldando aí ao jeito de Jesus ser. Então, a Ângela quer falar, Ângela? Você colocou aqui no chat, mas se quiser abrir o áudio, umas 2, 3 pessoas, é porque a Ana que tem um outro compromisso, só para a gente não estender muito. Pode falar, Jéssica. A Ana, ela fez tanta coisa, fez uma memória muito grande na minha cabeça, porque essa questão de família é uma coisa assim muito rica, é um tesouro realmente que a gente tem e a gente tem que conservar. E essa experiência que eu tive inicialmente, porque é o primeiro ano que eu tive a catequese, né? Eu fui laçada a ser catequista, né? E aí veio logo a pandemia. Então, e com isso, a pandemia foi muito boa, que eu fui fazendo meus cursos de formação e tudo, eu fui sabendo, começando a saber o que era ser catequista. E nessa vivência com as crianças, nesses primeiros encontros, nós fizemos um encontro com a família no advento, para mostrar a eles o que era o advento. Então, foi o primeiro impacto, foi muito bom. E aí deu para entender, para eles colocarem as dificuldades, para ter esse entendimento. E o segundo foi o Natal. Então, foi assim, parece que cria laços, realmente é isso que você estava falando, sabe, Ana? Então, me deu uma saudade desse encontro, falei, meu Deus do céu, foi tudo para água abaixo. Mas eu acho que não, isso ficou dentro de cada um deles, sabe? Porque a hora que a gente encontra com uma criança, vê uma criança, vem a mãe toda sorridente, sabe, conversando com a gente. Então, isso cria laços realmente. E na minha família, sempre nós tivemos, minha família núcleo de irmãos, a gente tinha sempre esse encontro familiar, toda semana. Era evangelizar, ler a palavra, meditar alguma coisa, falar dos problemas. E isso, um de meus irmãos chegou para mim e falou assim, Ângela, esse tipo de encontro me dá força para aguentar a semana todinha. Então, isso, sim, foi muito bom isso também na nossa família, sabe? Mas a vida foi se tornando uma bola de neve, que isso foi se perdendo. Mas não se perdeu, assim, essa fé, essa devoção que a gente tem. Hoje, até então, eu estava vendo no Instagram do meu sobrinho, que o pai dele faleceu, que é meu irmão, e ele teve que assumir a empresa. Então, o que aconteceu? Diz que fez uma reunião, e antes da reunião, ele fez uma oração. Então, aquilo me bateu no coração, quer dizer, esse legado de oração, de família, de começar alguma coisa, um almoço dentro de casa, sempre fazer uma oração, falar alguma coisa, sabe? Isso tudo é legado familiar. Então, o quanto que é importante a gente acolher a família, o quanto é importante, nesse momento, a gente acolher o outro, ver a necessidade, é isso tudo que você falou, Ana. Eu tenho mandado muitas atividades, mas eu tenho, assim, estado presente, igual o Luiz já falou, o Júnior já falou, estar presente. Eu estou aqui, viu, gente? Não precisa de responder, né? Isso é lógico que eu não falo. Mas a gente sempre está presente, mandando alguma coisa para eles. Sei que eles estão assoberbados, sei que eles estão passando fase difícil, mas uma hora isso vai acontecer, né? Mas, então, eu fiquei muito feliz desse encontro aí, hoje, Ana, esses 2 encontros que a gente teve, os 3, né? O último a gente não teve. Mas isso foi muito produtivo para a gente. Muito obrigada, viu? Eu só tenho a agradecer, tá? Eu que agradeço a partilha, porque aí a gente vai vendo, como o Gustavo falou, que é possível, não é coisas grandiosas, é fazer esse anúncio e, como diz o Papa Francisco, não existe catequista que não seja criativo, né? Então é isso, é sentar em torno da palavra, preparar. Se eu preparei, se eu cuidei ali com zelo, aí o Espírito Santo tem a que inspirar. Ele não dá para você chegar lá, deixa eu pegar aqui, deixa eu abrir aqui. Não, isso aí ele não vai fazer, né? Mas é isso. E olha como fica marcado na história da pessoa,
né? Então, essa semana a gente conversava com o padre, ele falou, a criança, às vezes, não ouve a palavra Deus, não ouve a palavra Pai Nosso, não ouve... Então, é alertar os pais para isso, que às vezes eles estão com tanta loucura para poder assoberbar, para poder cuidar ali da família, que esquece de dar essa parada, né? Vocês viram no vídeo, né? O pai olha isso, quando ele para e pensa que o filho quer que ele brinque com ele quer que ele senta ali do lado. Tem uma história linda que o padre José Tolentino fala, que uma amiga dele, já mais velha, né, contou que o pai sempre foi um advogado, muito sério, muito seco, tal, e aí depois ela se tornou advogada também, acho que a mãe tinha falecido, e aí os dois tiveram que fazer uma viagem. Eles não trocaram uma palavra. E aí estavam num barco, e que de madrugada ele acordou ela, sugigando ela, vem ver, e ela acordou assustada e falou, vem, olha, vem ver comigo, olha que lindo nascer do sol. Aí ele fala que ela disse, ele poderia ter feito isso só mais uma vez, eu o desculparia por toda uma vida que ele nem olhou para mim. Então, o que ela percebeu naquele dia ali? Ele se importou a vida toda, mas um dia ele partilhou com ela uma beleza que ele vivenciou. Então, é falar isso com os pais. E, às vezes, nessa loucura, né, de prover, de não deixar faltar nada, é que coloca. Aí a gente vai, por isso que a gente falou do acolher, do estar ali do lado, né? Porque aí a gente vai entender a lógica da família. Né? A gente vai entender, ele não quer que vá por causa de quê? Mas aí conversando, porque se a gente não tem esse laço, eles não falam com a gente. Mas se tem esse laço, vão encorajando para partilhar. Então, é isso, é com tranquilidade, com simplicidade, mas com esse zelo, com esse compromisso que cada um aí tem, né? Jesus e depois a Lúcia. Essa eu vou pedir para tentar ser breve, que a Ana tem um compromisso. Ana, bem breve mesmo. O seu conhecimento é sinal de interesse por todos nós, catequistas. Nossa Senhora do Bom Sucesso, que te abençoe. Muito obrigado. Obrigada, Jesus. Obrigada. Oi, Ana. Eu também só estou aqui para agradecer, tá? Meu coração transbordando de alegria, porque realmente essas formações com você são muito boas, profundas, e só quero te falar que as palavras, né, que hoje mais tocaram, ternura, amor, aliança e esperança. E te agradeço em nome da Forania de Nossa Senhora do Pilar, tá? Muito obrigada, Deus abençoe. Eu que agradeço você, gente, pela parte. Então, agradecer a todos por esse tempo juntos que vivemos, né? Chegamos ao 4º módulo, a gente pensou que ia parar só em um, né, Lúcia? E chegamos no 4º. Então, gratidão a todos que participaram, né? Essa nossa proposta aí da formação catequética, ela então se encerra, né? A gente agora vamos dar uma pausa, mas fica o convite, começou ontem. Então, todas as quintas-feiras agora, durante esse mês de julho, nós estamos exatamente estudando o diretório geral, esse novo diretório da catequese, esse que saiu, né, de Roma. Então, se você não recebeu o link, se você deseja participar, procure o seu coordenador, procure aí a Forania para receber o link, tá bom? Não precisa fazer inscrição. Então, toda quinta-feira, às 20 horas, nós estamos aí estudando então, o diretório para a catequese que saiu ano passado, tá bom? Então, gratidão a todos. Quem não preencheu ainda, por favor, a gente né, estamos pedindo aí para preencher aí a lista de presença, que não é só uma lista de presença, também é a avaliação do 4º módulo. Então, não deixe de responder. Antes de sair, clica aí nesse link, tá bom? Eu vou mandar aí para a Lúcia encaminhar na Pilar, e eu vou encaminhar no grupo aqui também da Bom Sucesso, para quem não conseguir clicar, mas, por favor, preencha. E, Ana, obrigada por esse caminho. Obrigada. Foram 3 módulos contigo, foi muito bom. Gratidão. Acho que não tem muito o que falar, o Gé já falou pela Bom Sucesso, a Lúcia, né, falou pela Pilar, mas agradecer por esse apoio, por essa amizade. Eu falo que você tem coisas boas, né? Diante de tudo isso que a pandemia nos trouxe, mas também tem coisas boas. E uma delas foi essa proximidade aí, né? Contigo, com a sua pessoa, sempre disposta aí, disponível para nos ajudar, né?
Então, gratidão pelo teu apoio, pelo teu cuidado aí com essas duas foranias que têm um carinho imenso por ti. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, viu, pessoal? É um crescimento enorme. E vamos nos encontrando por aí, seja na Serra da Piedade, seja em Caeté, seja na Bom Sucesso, na Pilar, a gente vai se encontrando aí.